Aí, bro. Boa. Agora, Já comecei aqui a compartilhar os links, tá? Tô só vendo se tá tudo certinho ali no Zoom, no Vimeo. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Galera, acredito que esteja entrando aí. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo aí, nossa abertura do grupo de estudos, né, em terapia boa intensiva. noite. Uma honra aí ser convidado pelo professor Luiz para a gente participar junto desse projeto. Espero que vocês tenham um bom apreço em relação ao que a gente vem preparando aí para vocês ao longo desse grupo de estudos, ao longo do próximo ano também. E espero que a gente consiga hoje fazer essa aula inaugural com o pé direito, trazendo para vocês algumas coisas importantes relacionadas aí ao nosso grupo de estudos como um todo. Perfeito? Bom, pessoal, primeiramente, gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver perfeitamente, para que a gente consiga saber se está tudo ok com os links de transmissão. Por gentileza, comentem no chat aí da plataforma do Vimeo, que eu estou monitorando aqui também a todo instante. Por gentileza, vocês dando ok, a gente já inicia. Enquanto isso, vou deixar o Luiz dar as boas-vindas ao pessoal.
enquanto a gente checa que está tudo ok com as transmissões. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Chico, por ter aceitado compartilhar comigo para construir esse grupo, tá? Por que a gente pensou no grupo, pessoal? Porque a gente acha que a gente tem uma obrigação com a medicina veterinária de repassar conhecimento, né? E dividir conhecimento e não só repassar, como aprender com vocês também. Então, criar um grupo para fortalecer a terapia intensiva, porque às vezes a gente unido consegue ir muito mais longe, consegue fazer muito mais, né? Como a gente já começou a fazer isso, né, Chico? A gente já vai fazer o ano que vem o primeiro congresso de terapia intensiva e emergência veterinária, junto com uma pós-graduação que teoricamente é a nossa concorrente, né? Para mostrar que a gente vai se unir e tentar fazer todo mundo junto, fazer com que aconteça a terapia intensiva, né? A gente ficou alguns anos aí meio abandonado, né? Sem congressos, sem grupos, sem estudos, sem nada, e vamos tentar voltar com isso. Tá? É muito por conta da pandemia, mas agora que a gente voltou com tudo, a gente vai começar a voltar e vai começar a fazer congressos e algumas coisas. E esse grupo é uma forma daquela pessoa que ainda não está inserida numa pós-graduação, numa residência, uma universidade, no mestrado, estudando a terapia intensiva, começar a ter os seus primeiros contatos, tá? E no futuro a gente quer também que nesse grupo muitos de vocês deem aula, participem. Esse é o intuito do grupo, não é ficar só eu e o Chico aqui, né? É fazer com que todo mundo participe, tá? É um grupo bem aberto para todo mundo que gosta de terapia intensiva participar. Beleza? Então, obrigado por participar do grupo, por acreditar na ideia, Chico. E é isso aí. É de coração, tá, pessoal? A gente está fazendo porque a gente sente a necessidade e porque a gente acha que a gente pode fazer mais pela terapia intensiva veterinária e a gente resolveu fazer esse grupo, né? Essa ideia é a gente tentar levar o conhecimento para quem ainda não tem acesso, né, a um mundo que muitas vezes é dimensionado na nossa rotina como muito complexo. Ele é complexo em parte, mas ele é executável na sua grande maioria, então a gente vai tentar, através desse grupo, trazer para vocês aqui alguns contextos relacionados à terapia intensiva. Então, a ideia é que a gente faça aulas aí mensais, então, dando enfoque aqui ao nosso modelo do grupo, né? A nossa comunicação vai ser por aquele grupo do WhatsApp, então, da data de hoje em diante, nós vamos abrir aquele grupo para que ele seja um grupo aberto a conversas, a discussões e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar através dele aí casos clínicos, trazer demandas da rotina de vocês, para a gente realmente conversar e estar ajudando vocês nessa jornada da terapia intensiva como um todo, tá? Nossas aulas vão ser a priori mensais, né? 60, 90 minutos aproximadamente cada aula em questão, e toda segunda-feira eu e o professor Luiz aí estamos disponibilizando para vocês artigos científicos que a gente utiliza na nossa rotina como base científica para trabalhar, e também, quando o artigo é em outra língua, a gente está disponibilizando um aplicativo, né, gratuito pela internet, que vocês conseguem traduzir o artigo científico de vocês para que vocês consigam ter maior facilidade no entendimento desse material como um todo. Então, a gente já vem fazendo isso há algum tempo. Quem ainda não acessou esses conteúdos, acredito que é de muito proveito, então façam parte disso e a gente está sempre à disposição para auxiliar vocês. Oi? Esse aplicativo eu não conheço, cara. Ficou aqui me matando no inglês aqui, velho. Pelo amor de Deus. Mano, eu não tô sabendo disso, velho. Eu não tô sabendo de aplicativo que traduz artigo. Nunca mais utilizei artigos científicos sem ser traduzido. Você tá doido. Ainda manda no formato bonitinho. Vou compartilhar de novo. Esse eu não conhecia, Chico. Você passa pros alunos, não passa pra mim, velho. Lindeza. Esse daí é top. Vou te mandar depois. Então, pessoal, a ideia é que a gente consiga fazer isso, mas é um programa que facilita a nossa vida e a gente consegue manter o formato do artigo como um todo traduzido para que a gente consiga fazer uma leitura mais tranquila, tá? E além do que, quem estiver participando aqui desse grupo comigo, com o professor Luiz, tem acesso aí a condições exclusivas para fazer parte dos nossos programas de treinamento, pós-graduação, aperfeiçoamento, cursos modulares e tudo mais. Então, vamos dar início aqui ao nosso modelo do grupo de estudos como um todo, tá? Se vocês tiverem dúvida, por gentileza, vão mandando essas dúvidas
no nosso chat da plataforma, para que eu consiga ir acompanhando vocês aqui como um todo. E por que a gente começou com um tema logo de cara, como montar uma UTI? Né? Eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas frente ao cenário atual, onde nós observamos que as pessoas colocam determinados materiais, equipamentos, como um todo, e colocam uma placa de terapia intensiva, e aquilo, por vezes, não é caracterizado como uma terapia intensiva, não é um cuidado intensivo como um todo. Então, a gente quer tentar trazer hoje aqui um modelo parametrizado para que vocês consigam se orientar o que é de fato uma unidade de terapia intensiva, o que é um centro de terapia intensiva, o que é uma unidade de terapia intensiva propriamente dita, tá? Então a ideia é a gente fazer essa conversa aqui de maneira muito dinâmica, né? E ao final da aula eu vou mandar no nosso grupo. A gente fez exclusivamente para esse grupo como um todo uma planilha onde vocês conseguem utilizar ela como fonte de recursos para você que tem interesse em montar uma UTI. Então fica lá, né, um guia para que você consiga precificar os seus serviços, saber retorno de investimentos e tudo isso, coisa que nós vamos falar aqui na nossa aula de hoje, perfeito? Então a ideia, pessoal, quando a gente fala de como montar uma UTI, a primeira coisa que vem na cabeça, né, de um empreendedor investimentos, investimentos, investimentos e equipamentos, e equipamentos, e equipamentos, né? Então, eu acho que antes da gente comentar a respeito de equipamentos, isso eu vou deixar propositalmente para o final da nossa aula de hoje, né? Porque o equipamento, ele é importante para que a gente consiga ajudar os nossos pacientes a ter melhor controle dos parâmetros vitais de maneira global. Porém, né, eu acho que o maior recurso dentro de uma unidade de terapia intensiva, e acredito que o Luiz também concorda, porque a gente conversa muito sobre isso, é uma equipe de alta performance. Então, se você pensa em como montar uma UTI, já deixo aqui o meu primeiro ponto de interrogação para você, né? Como é que está a sua formação de equipe? Como é que a sua equipe está sendo e se ela está apta a realmente lidar com doentes graves e se a sua unidade de terapia intensiva, ela segue um padrão e um processo estrutural para que a gente consiga denominar um serviço de excelência. Então, aqui fica a nossa primeira questão ao montar uma UTI. A equipe, ela é primordial para que você consiga trabalhar com excelência. E além da gente trabalhar em como montar uma UTI, como montar uma UTI, como montar uma UTI, nós precisamos pensar em outro aspecto, né? O aspecto e a demanda regional. Então, a sua região, ela tem capacidade para ter uma renda relacionada a pacientes oriundos da terapia intensiva, né? Então, como é que a gente vai descobrir isso? Através de campanhas, né, de marketing, através de campanhas de entendimento do cenário dos seus pacientes admitidos na sua unidade ou na sua clínica veterinária como um todo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre todos esses aspectos aqui na nossa aula de hoje de como montar uma unidade de terapia intensiva. Então, para que a gente consiga já quebrar alguns mitos, né? Um hospital veterinário, para que ele seja referência, ele precisa de uma unidade de terapia intensiva. Não tem como eu pensar numa possibilidade de ter um hospital, falar que ele é referência e não ter uma unidade de terapia intensiva atrelada a este hospital. Seja essa unidade terceirizada, seja ela em parceria, seja ela totalmente desvinculada do seu hospital, mas ela precisa estar vinculada, né, ao modelo de referência. E quando eu falo de serviços de referência, né, ou serviços de excelência como um todo, eu falo aqui de uma das especialidades que mais cresceu na última década, que foi a anestesia veterinária. A anestesia cresceu absurdamente. E por que a anestesia cresceu de maneira absurda nessa última década? Porque a gente consegue, na unidade de terapia intensiva, atender esses casos de alta complexidade cirúrgica dentro do nosso serviço. Ou seja, esse paciente que é submetido a uma cirurgia complexa, com uma cirurgia de 10, 15 mil reais muitas vezes,
ele não pode receber um serviço convencional dentro de uma unidade de internação. E nós vamos falar dessa unidade hoje, mas de maneira muito simplificada. Então, qual é a ideia da gente montar um hospital de referência com uma unidade de terapia intensiva anexada a esse bloco, para que a gente consiga oferecer serviço de alta complexidade? E quando eu falo de oferecer serviço de alta complexidade, pessoal, eu preciso englobar que a nossa UTI, ela não fecha, ou seja, ela é um serviço que funciona de maneira ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no mês. E quando eu falo de maneira ininterrupta, ela só pode estar fechada em casos de isolamento, contaminação cruzada ou algo do tipo, dela estar superlotada e você não ter a capacidade de receber novos pacientes. Do contrário, ela sempre vai estar aberta de maneira global. Perfeito? Outro ponto importante em relação a como montar uma UTI é que, infelizmente ou felizmente, nós precisamos trabalhar com equipamentos de ponta. E quando eu falo equipamentos de ponta, eu deixo aqui um parênteses na nossa aula, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma marca, então a gente pode eventualmente estar conversando a respeito de marcas nos bastidores, no nosso grupo como um todo. Mas, de antemão, eu já deixo aqui um ponto de interrogação que não existem mecanismos baratos para trabalhar com doentes graves, né? Então, aquele monitor de R$2.000, aquele monitor de R$5.000, que não tem uma boa performance ou uma boa especificidade para poder trabalhar numa acurácia de um paciente crítico, muitas vezes esse equipamento não vai dar certo para que você consiga gerenciar o seu paciente grave. Por quê? Porque eu não posso trabalhar dentro da nossa unidade de terapia intensiva com achismos. Né? Eu acho que a saturação de oxigênio através da oximetria de pulso está tanto. Eu acho que determinado parâmetro não é uma arritmia. Eu acho que a capnografia está adequada. Então, nós precisamos trabalhar aqui com uma especificidade de um equipamento de ponta propriamente dito, ok? E um outro ponto, e acredito que aqui seja o maior ponto e a nossa maior interface ao montar uma UTI, é a gestão de equipes, né? Não se faz terapia intensiva sozinho, né? Então, nem eu, nem o Luiz, nenhum outro coordenador vai conseguir montar uma unidade de terapia intensiva se a gente não tiver, né, coordenador regional, se a gente não tiver plantonistas que são intensivistas ou que dominam terapia intensiva, para que a gente consiga trabalhar com satisfação e com qualidade desse nosso serviço como um todo. Perfeito? Um outro ponto importante é que a gente precisa, no momento de montar uma UTI, trabalhar fazendo com que ela seja eficiente no contexto de qualidade técnica e que ela também tenha uma autonomia ou uma certa notoriedade para que a gente consiga receber indicação de médicos veterinários parceiros. Por quê? Porque grande parte dos nossos pacientes críticos recebem ou são oriundos de encaminhamentos de veterinários parceiros. Então, nós precisamos, através da nossa gestão de equipe, ter uma equipe eficiente tecnicamente, ter uma boa gestão operacional do nosso serviço, para que a gente consiga propriamente fazer com que a sua terapia intensiva ela gere lucro, ela gere riqueza, ela acumule patrimônio, né? Bem como a gente precisa trabalhar com o melhor marketing já existente na face da terra. Não é tráfego pago, não é Instagram, não é Facebook, é o boca a boca, né? É a indicação, leva na UTI de fulano, beltrano e ciclano, porque lá eles possuem uma equipe que é eficiente. Então, né, o primeiro ponto para que você consiga pensar em montar uma unidade de terapia intensiva é formar uma equipe. E nós vamos aqui trazer a vocês o modelo de equipe ideal, né, enxuta, para que você consiga gerenciar e montar essa unidade de maneira racional. Perfeito? Então, entendendo esses aspectos, o que nós precisamos trabalhar? Né? Entendendo conceitos fundamentais. O que é uma unidade de terapia intensiva? Uma unidade de terapia intensiva é aquela unidade que abriga pacientes que requerem assistência médica de maneira ininterrupta. Então, se você montar uma única unidade de terapia intensiva, você está trabalhando com um contexto relacionado à UTI.
Agora, se você montar diferentes leitos de terapia intensiva em modelo agrupado, aí sim nós estaremos trabalhando com o contexto de CTI, ou o que nós chamamos de Centro de Tratamento Intensivo. Perfeito? De maneira a nomenclatura, aqui nós trabalharemos de maneira isolada e aqui nós trabalharemos com mais leitos, perfeito? E aqui eu já coloco um outro ponto para que você consiga colocar uma interrogação na sua cabeça como gestor, como médico veterinário como um todo, né? Entenda que quanto mais leito você for montar, mais investimento em equipe e tecnologias você vai ter necessidade, perfeito? Entendendo esse aspecto, nós montamos aqui um funil para que você consiga chegar no contexto do que é a sua unidade de terapia intensiva. Então, o que é que você precisa para poder fazer a viabilidade desse serviço, para que ele seja eficiente e para que ele seja excelente? Você precisa fazer o que nós chamamos de gestão de recursos humanos. O que é essa gestão de recursos humanos? Nada mais é do que a sua equipe, e aqui eu me refiro à equipe, seja ela terceirizada, prestadora de serviço para um hospital, seja ela interna, seja ela direcionada para fazer essa gestão de doentes graves como um todo. Então, primeiro ponto aqui é saber como é a sua formação de equipe. O segundo ponto, não menos importante, é a gestão financeira do seu negócio. E quando eu falo de gestão financeira, é aqui que é onde a maior parte das UTIs fecham por conta de insuficiência do caixa como um todo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado e fazer um gerenciamento efetivo para que você consiga prosperar e você consiga fazer a sua UTI ser rentável, ok? E nós vamos falar sobre isso no final da nossa aula de hoje, quando eu trazer aqui para vocês, né, o custo, ou seja, a receita esperada de uma unidade de terapia intensiva, num cenário ruim, num cenário péssimo e num cenário intermediário, até como num cenário ótimo, e atrelado a ela todo o custo da operação, bem como o custo de maneira global, né, de todo o serviço da sua unidade de maneira geral. Perfeito? Outro ponto importante e que muita gente negligencia, às vezes tem uma equipe completamente eficiente, tem uma ótima gestão financeira, porém peca na gestão de operação. Não tem controle de ficha, não tem controle da casuística, não tem controle do relacionamento com o veterinário encaminhador. Esse modelo de gestão de operações ele é fundamental para que você consiga prosperar com a sua unidade de terapia intensiva, ok? Entendendo esse aspecto, nós vamos, a partir de agora, trabalhar falando sobre processos, sobre resultados, e tudo isso aqui está atrelado ao que nós chamamos de pessoas ou equipe propriamente dita, ok? Entendendo esses aspectos, nós vamos precisar, para montar uma unidade de terapia intensiva, de assistência médica 24 horas, ou seja, nós vamos precisar de equipe de especialidades, nós vamos precisar, né, de plantonistas, e nós já vamos falar desse plantonista daqui a pouquinho. Nós precisamos de assistência técnica de enfermagem. Não tem como eu pensar numa possibilidade de fazer o cuidado com esse paciente crítico de maneira individual, né? Eu não consigo fazer um bom acesso à via aérea se for necessário, eu não consigo fazer uma contenção, eu não consigo fazer um acesso venoso. Então, a equipe de enfermagem, né, é uma mão de obra valiosíssima para que você consiga trabalhar com uma assistência ao paciente crítico de maneira satisfatória. Perfeito? E se a gente for começar a dar números aqui ao nosso N de colaboradores como um todo, vamos pegar aqui essa assistência médica. Ela é basicamente os seus médicos veterinários que vão tocar o serviço, ok? Então, nós vamos colocar aqui 4 colaboradores, que são os plantonistas, mais um coordenador. Esse coordenador é o seu líder de setor, é ele quem resolve os problemas para que você consiga ter eficiência operacional, satisfação do seu cliente e resultado, né, em relação à alta hospitalar. Perfeito? Para que a gente consiga trabalhar aqui com assistência de enfermagem,
nós vamos trabalhar com 4 enfermeiros. Por quê? Todos esses modelos de trabalho vão ser caracterizados pelo modelo 12/36. Em algumas unidades, a depender da casuística, a depender da quantidade de pacientes que você tem dentro do seu serviço, sugerimos que você pense numa possibilidade de gerenciar uma equipe no modelo até mesmo de 12/48. 12 horas trabalhado, 48 horas de folga de maneira ininterrupta. E digo isso por quê? Porque o ambiente de terapia intensiva ele é um ambiente mais exaustivo, ele é um ambiente pesado no aspecto de estar lidando com pacientes críticos a todo instante, da gente estar trabalhando de maneira estressada, né? Porque a gente é cobrado por resultados o tempo todo, então nós precisamos aqui pensar num bom gerenciamento da nossa equipe como um todo, perfeito? Outro ponto importante é que a nossa equipe, né, de trabalho dentro do ambiente de terapia intensiva, ela precisa de suporte laboratorial e de diagnóstico por imagem. Não tem como pensarmos em possibilidades de montar uma UTI sem hemogasometria, sem ventilação mecânica, sem monitorização hemodinâmica, sem a parte de Global Fast e sem a parte de diagnóstico de diagnóstico laboratorial, né? Então, nós precisamos entender, e nós vamos falar de plano de negócios daqui a pouco, é que no momento em que você for gerenciar esse modelo de negócio para que você consiga fazer ele se tornar viável, você precisa já ter isso aqui no seu elo de trabalho, na sua corrente, para que você consiga trabalhar prosperando ainda mais. Perfeito? Outro ponto importante, não existe uma quantidade mínima de leitos para que a gente consiga fazer o negócio acontecer, mas precisamos entender aqui que, de acordo com a casuística, de acordo com o levantamento hospitalar e de acordo com as circunstâncias, um leito se torna insuficiente em pouco tempo. Perfeito? Pontos cruciais. Aqui entra os dilemas da terapia intensiva ou da UTI propriamente ditos. O que a gente precisa entender aqui? No passado, era um lugar para morrer. Infelizmente, era um local onde os nossos parceiros encaminhavam pacientes para que a gente consiga tentar fazer alguma coisa e tentar melhorar, né, para ver se esse paciente iria ter alguma chance de sobreviver. Era um ambiente onde era um contexto de circulação periférica, ou seja, é aquele berço no canto da parede, acoplado a um monitor, pronto, eu tenho uma unidade de terapia intensiva. Muitas vezes essa unidade de terapia intensiva está dentro do ambiente de internação, então nós não recomendamos isso hoje no modelo atual de gestão de UTI como um todo, perfeito? Outro ponto importante, era um local onde as pessoas tinham pavor de fazer visitas, né? Então era proibido fazer visita do nosso cliente para com o paciente como um todo, tá? Era um ambiente completamente restrito, aqui dentro ninguém entra, aqui dentro ninguém sabe o que está acontecendo, e aqui dentro a gente só trabalha com paciente inconsciente, com paciente que já teve uma parada, um paciente que já estava praticamente com várias disfunções orgânicas, e a partir daí era o nosso último lugar para tentar fazer uma melhoria, e se não desse certo, morreu na UTI, porque lugar de UTI é lugar de altas taxas de mortalidade mesmo, né? Então a gente conseguiu, ao longo desses anos, mudar a concepção do que é a terapia intensiva. E quando eu falo mudar o contexto da terapia intensiva, né, é uma batalha constantemente difícil, desafiadora. Por quê? Porque a partir daí, o que a gente começou a fomentar para quem faz parceria com encaminhamentos, para quem gosta de trabalhar dentro desse cenário? A terapia intensiva é um lugar para que a gente consiga potencialmente recuperar os nossos pacientes. A unidade de terapia intensiva não é aquele ambiente sombrio, aquele ambiente fechado, aquele ambiente onde ninguém tem acesso a nada. Então a gente precisa trabalhar dentro do ambiente de terapia intensiva com iluminação adequada, com visão exterior, com comunicação para outros setores. Devemos aqui trabalhar com acesso restrito para que a gente consiga fazer o controle de contaminação cruzada, mas todo parceiro
todo médico veterinário, todo encaminhador, ele vai ser sempre bem-vindo, muito bem como o tutor também vai ser bem-vindo dentro da unidade de terapia intensiva, para que ele entenda a concepção daquele paciente grave como um todo e a gente consiga trabalhar para ele mostrando a concepção de valor agregado ao nosso serviço, ok? É um local onde devemos acessar com paramentação necessária. Então, o que a gente coloca aqui como paramentação necessária? Propé, avental descartável, muitas vezes a depender da complexidade do nosso paciente, com luva e com máscara e touca. Né? Seria o modelo preconizado, a touca e a máscara mais para minimizar contaminação cruzada com outros patógenos, mas deve ser implementado isso aqui dentro do nosso serviço, ok? Então, dentro das nossas unidades, o que a gente percebe é que a percepção de valor e a importância que o cliente dá frente ao momento que ele coloca um propé, que ele coloca um jaleco descartável para que ele consiga entrar dentro do ambiente de terapia intensiva, ele já muda, né, o mindset, ele já percebe, fala, opa, aqui a gente já tem um cenário diferenciado, um cenário respeitoso com o nosso paciente, e isso faz parte, né, de uma UTI com alta eficiência operacional. Antigamente, só trabalhávamos com UTI para mandar paciente que precisava de ventilação mecânica, então a gente conseguiu hoje tornar esse lugar tanto para pacientes com suporte à ventilação mecânica, bem como também suporte para pacientes que não precisam de ventilação mecânica, suporte hemodinâmico, terapias dialíticas, né, suportes e até mesmo em algumas circunstâncias para cuidados paliativos. Isso aqui a gente deixa para conversar lá na frente, porque é um dilema dentro da nossa unidade de terapia intensiva, fazer ou não cuidados paliativos, ok? E no presente, ela é cada dia mais, né, bem-vinda com equipes que cada vez mais se especializam e são lideradas por excelentes coordenadores. Então, precisamos entender que a partir do momento que a gente torna essa unidade de terapia intensiva funcional, todos esses ambientes aqui devem fazer parte dos seus valores empresariais, né, na sua unidade de negócio. Perfeito? Outro ponto importante, né, aqui eu trouxe alguns modelos de unidade de terapia intensiva pelo qual o professor Luiz Leão gerencia, né? E, então aqui a unidade do IVETS, aqui a unidade da UTI PET em Florianópolis. Então veja a dimensão dos nossos modelos de serviço, onde a gente consegue trabalhar, né, num espaço amplo, num espaço onde a gente consegue visivelmente olhar que é um modelo íntegro, um modelo limpo, um modelo completamente organizado. E aqui, o que a gente precisa entender, não sei se está passando aí para vocês, deixa eu ver se está indo certinho. Tá no slide das UTIs, Chico. Tá. Não, eu tô vendo no Vimeo se tá passando pro pessoal. Você tá no Vimeo ou não? Você tá no link da transmissão? Você tá comigo aqui, né? Eu tô, mas no Vimeo eu tô vendo no celular. Consigo ver aqui também. Tá aparecendo, já tá vi. No slide da UTI lá também. Ah, beleza. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? O que a gente consegue perceber? E daqui a pouquinho nós vamos mostrar a vocês outros modelos de unidades que são preconizadas também. Percebam que aqui eu tenho espaço entre os leitos, eu possuo uma unidade de rede de gases individualizada para cada leito como um todo, nós temos um monitor para cada leito de maneira global, um ventilador aqui para cada leito de maneira global, uma área de apoio ao médico veterinário para que a gente consiga fazer assistência desse paciente, bem como preenchimento de fichas, organização das medicações, né, visualização de maneira global das medicações, dos horários das medicações como um todo. Então, um modelo completamente organizado. E aqui nós temos outros modelos. Aqui é o último modelo que a gente montou em Campinas, no hospital pelo qual a gente já efetuou a venda como um todo. Percebam que, diferente daquela outra unidade, né, a gente tinha um leito com terapia intensiva com ventilação mecânica e o outro leito aqui já preparado para uma ventilação mecânica, mas para suporte hemodinâmico de maneira global. E aqui, né, uma unidade de 2018 que a gente montou, né, aqui em Campinas também na época, onde a gente trabalhava com vários leitos dentro de um mesmo ambiente. Só que
Percebam que muitas vezes, por questão de recurso operacional, a gente não tem, né, aquela integração de ambientes amplos para poder fazer uma unidade com vários leitos. Perfeito? Então, entendendo esta concepção, aqui a gente tem um outro modelo, né, onde a gente tem um ventilador que atende aos 2 leitos, um leito avançado com monitorização, terapias dialíticas e tudo mais, e aqui, do outro lado, um outro tipo de leito, mais a parte de suporte das medicações como um todo, bem como toda a parte de fluxo do paciente. Então, esses são os modelos de terapia intensiva que a gente vem tentando preconizar, e ao final da apresentação, eu fiz uma busca na internet digitando a palavra terapia intensiva, né? E coloquei ela no Google para que a gente conseguisse visualizar o que estava sendo caracterizado como unidade de terapia intensiva como um todo. E aí a gente consegue ver muitas unidades que não são caracterizadas como uma unidade de terapia intensiva e vendem um serviço que muitas vezes não é qualificado. Perfeito? Entendendo esse aspecto, como é que a gente chegou ao modelo de denominador comum para poder fazer uma unidade de terapia intensiva como um todo? Né? Existe um modelo proposto pela VEX, né, pela Academia Norte-Americana de Cuidados Intensivos, onde ele segmenta o modelo de terapia intensiva baseado em nível. Né? Eu quero montar uma UTI nível 1. Ok, você vai precisar destes recursos. Eu quero montar uma UTI nível 2 e assim sucessivamente. Então, ela dividiu em 3 níveis o modelo de nivelamento de uma unidade de terapia intensiva como um todo. Percebam que na unidade nível 3, nós precisamos ter atrelado ao nosso serviço de terapia intensiva um serviço de atendimento de emergência acoplado ao nosso serviço para que a gente consiga trabalhar, né, o modelo global de maneira juncionada aqui como unidade, tanto para atendimento de emergência aguda, com equipe médica de apoio, pessoal de enfermagem, equipamentos especializados e treinamento de pessoal para que a gente consiga trabalhar atendendo essas emergências como um todo. Já o modelo nível 2, o que a gente precisa ter aqui, diferente do nível 3, que é o modelo mais supremo, é o modelo mais completo? Aqui a gente precisa ter, né, um veterinário atuante na área de diagnóstico por imagem. Aqui eles colocam certificado pelo conselho porque é o modelo de trabalho deles lá. No nosso modelo aqui não precisa ser especialista como um todo, precisa ser especializado, apto a atuar em emergência, apto a fazer a FAST, TFAST, algumas mensurações que nós vamos conversar ao longo do nosso grupo de estudos, quando a gente falar de monitorização de parâmetros hemodinâmicos e tudo mais, ok? E se a gente fizer um comparativo do modelo proposto pela medicina veterinária para o modelo proposto pela medicina, né? Percebam que as unidades juncionadas que a gente mostrou em fotos ali anteriormente a vocês, ela é baseada na da AMIB, né? Da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, aqui como um todo. Então, o que a gente precisa respeitar? Box, né? Que seriam os leitos como um todo, com no mínimo 3 metros de largura, 1 metro em cada lateral para que a gente consiga ter fluxo de maneira global para poder trabalhar com esse nosso paciente e automaticamente 2 metros entre os leitos como um todo para que a gente consiga fazer o fluxo e a gestão do processo de abordagem desse nosso paciente crítico no modelo 360 graus, ok? Essas unidades, elas devem trabalhar de maneira obrigatória, né, com equipamentos de proteção individual, com equipamentos de proteção coletiva, né, e trabalhar com toda a parte de manuseio, controle de materiais, controle de acesso, controle da equipe e o treinamento dela como um todo. Então, esse é o modelo proposto pela Associação de Medicina Humana, né, como um todo. Então, é um modelo que a gente segue no nosso modelo global de atuação. Por que a gente segue esse modelo? Porque o CRMV, ele possui um modelo de regulamentação. Porém, esta regulamentação, ela é um pouco ampla no quesito definição. E quando eu falo do quesito amplo em definição, não me entendam com outras palavras, mas é um modelo completamente discrepante em relação ao nosso modelo de trabalho. Por quê?
Porque o nosso modelo de trabalho, quando eu falo nosso, é os grandes centros veterinários como um todo, né? A unidade de terapia intensiva, ela é destinada à internação, diagnóstico, monitorização e terapia intensiva de pacientes graves. E muita gente confunde internação com UTI. Internação, por mais que ainda não seja a realidade nossa no cenário atual de todos os centros veterinários, o lugar de paciente crítico não é na internação, e sim na unidade de terapia intensiva. Pô, Chico, você pode estar sendo petulante ao falar isso. Não, por quê? Porque a gente consegue, de maneira isolada, dentro do ambiente de terapia intensiva, proporcionar melhora nos índices prognósticos dos nossos pacientes. Diferentemente de quando eu trabalho no ambiente de internação, com múltiplos pacientes, onde eu não consigo suprir uma demanda de atenção, de monitorização de maneira satisfatória, então a gente precisa tentar segregar internação de UTI. E para que você consiga criar uma mente de raciocínio clínico dentro da sua unidade de negócio, entenda que a sua unidade de internação, ela é uma unidade para fazer cuidados de enfermagem. Já a sua unidade de terapia intensiva, ela vai servir como a unidade de apoio ao complexo de pacientes graves que você vai atender na sua dinâmica de trabalho como um todo. Perfeito? Então, entendendo esse aspecto de maneira global, o que a gente precisa preconizar? Eles descrevem no nosso modelo de regulamentação os equipamentos indispensáveis. Monitores de frequência respiratória, monitores de frequência de pulso, monitores de frequência cardíaca, temperatura, ventilador mecânico, materiais de acesso à via aérea, aspirador, hemogasometria e mensurador de lactato. Só que faltou aqui um modelo completamente preconizado, que é o contexto espaço físico permeável, né? O que seria esse espaço físico permeável? Seria um modelo de trabalho de fluxo para que a gente consiga monitorar e montar uma unidade bem fundamentada. Porque quando eu olho para as obrigações, de acordo com a regulamentação pelo CRMV, eles mensuram aqui para nós que eu posso denominar uma unidade de terapia intensiva numa unidade com a partir de 6 metros quadrados. 6 metros quadrados não atende àquela dinâmica pelo qual a gente conversou anteriormente, né, de maneira global, respeitando os espaços entre os leitos. E um outro ponto interessante, e que aqui a gente consegue respeitar por conta de qualificação de equipe, é que a cada 3 leitos disponíveis dentro de um ambiente de terapia intensiva, nós temos que ter um médico veterinário e um auxiliar, né? E, consequentemente, a cada 6 pacientes semicríticos, a mesma proporção de pacientes para a relação veterinário e auxiliar como um todo. Perfeito? Entendendo esses aspectos, agora nós vamos chegar num ponto crucial da nossa aula. Qual é esse ponto crucial? Como, de fato, montar esse serviço, né? E quando eu falo de como montar esse serviço, o que eu preciso globalizar aqui de maneira juncionada? Eu preciso, a partir de agora, falar sobre viabilidade, eu preciso falar sobre análise do negócio como um todo e eu preciso, de maneira obrigatória, falar sobre estratégia. Por quê? Porque se eu não falar sobre estratégia, eu não consigo executar. E se eu não consigo executar, a nossa empresa vai quebrar. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui ao longo da nossa aula de hoje como um todo. Então, primeira coisa, para que você consiga montar uma UTI, né? O checklist que nós chamamos de primordial em todos os modelos que a gente faz consultoria e que orienta a montar uma unidade de terapia intensiva. Primeiro ponto, análise de mercado, né? Entender qual é o modelo de análise de mercado. Qual é a renda per capita daquela região pelo qual você está. Qual é o número de terapia intensiva ou de leitos de UTI que existem naquela região e qual seria o seu diferencial estratégico para montar esta unidade como um todo. Segundo modelo é o plano operacional. Quem vai tocar o negócio, né? Nós vamos começar com uma equipe baseada num coordenador, depois nós vamos trabalhar com um enfermeiro, nós vamos trabalhar com um modelo juncionado
né, de plantonistas, nós vamos trabalhar com médicos diaristas. Então, qual é a ideia, né, do seu modelo de negócio como um todo? É a gente estratificar aqui como é que a operação vai funcionar, perfeito? Outro ponto importante é a gente trabalhar com plano financeiro. Quando eu falo de planejamento financeiro, é o quanto nós vamos gastar, o quanto desse gasto é relacionado a investimento em tecnologias, entenda tecnologias como equipamentos, e o quanto nós vamos ter de checklist para poder trabalhar com uma equipe de alta performance. Não adianta eu pensar que vou pagar R$60 para o veterinário que cuida desse paciente grave por 12 horas, que a gente não vai conseguir tornar, né, essa unidade assistencial ao paciente crítico funcional, né, com máxima performance. Um outro ponto importante é a gente trabalhar com plano de marketing. E o que seria esse plano de marketing? Não é a gente chegar na internet, colocar um link patrocinado, conheça a nossa unidade de terapia intensiva, né? Entenda os nossos diferenciais, quais são as indicações para a terapia intensiva como um todo. Não é esse o marketing. O marketing que a gente está falando aqui é aquele marketing porta a porta, né? É a gente pegar, enquanto o nosso modelo não funciona, treinar um coordenador para que ele vá visitar locais estratégicos para parcerias de encaminhamento, mostrar todo o modelo operacional, mostrar o porquê que a gente quer aquela pessoa como um parceiro, e a partir daí nós vamos partir para a parte mais executável da operação. Mas, para que a gente consiga executar essa operação, eu preciso desses pilares aqui de maneira muito bem fundamentada. Perfeito? E quando eu falo de montar um modelo fundamentado, um modelo baseado, né, em experiência e pluralidade da sua unidade de negócio, pense sempre em como é que vai chamar a sua empresa. Né? Não adianta a gente falar aqui nomes aleatórios, totó crítico, paciente grave, tudo isso, né, não se faz com um bom descritivo. Então, qual é, né, o motivo de você trabalhar como unidade de terapia intensiva? Né? É você pensar que a sua unidade de negócio, a partir de agora, ela vai visar a melhoria da qualidade, né, na saúde e prognóstico dos seus pacientes, bem como melhorar a sobrevida, bem como fazer com que os nossos pacientes tenham melhor retorno às suas casas, e a partir de agora eu vou começar a fazer isso através de diferenciais competitivos. Quais são esses diferenciais competitivos? É a gente entender o porquê que as pessoas deveriam encaminhar para nós ao invés de encaminhar para o Beltrano, para o Ciclano ou para o Fulano. A partir daí, é você mostrar para a sua equipe o contexto relacionado à missão, visão e valores. Ou seja, não adianta eu montar uma unidade top de linha se eu não tiver, a partir daí, diferenciais competitivos e uma equipe que não entende qual é a missão, a visão, né, e o modelo do seu negócio. Outro ponto importante é que a gente consiga trabalhar a partir daí com um modelo de perfil de empreendedores. Tente mostrar para quem está encaminhando para o seu serviço que a sua unidade de terapia intensiva é uma unidade de apoio ao doente grave e não uma unidade de concorrência de maneira global, ok? Entendendo esses aspectos, nós vamos agora estratificar quais são os produtos ou serviços que nós vamos oferecer. E por que eu coloco aqui produtos e serviços? Porque quando a gente falar de montar unidade de negócio vinculada à terapia intensiva, nós temos dois modelos estruturados aqui. Um é o modelo que o Luiz faz, outro é o modelo que eu geralmente faço. Qual é esse modelo? Eu posso, muito bem, para reduzir a parte de enquadramento tributário, trabalhar locando equipamentos para a nossa unidade de serviço. E por que a gente fala de locação? Vocês já vão entender. Coloca aí uma interrogação para que você consiga caracterizar o porquê da locação, justamente para você justificar o preço para o seu cliente como um todo. E quando você fala de serviços, o que a gente contempla como serviço? São os procedimentos de diária, de medicação, de infusão, de exames laboratoriais, né, de cirurgia, de anestesia, de sedação, né, de procedimentos intervencionistas. Então, tudo isso precisa ser precificado
para que você consiga fazer a formação do preço da sua unidade de negócio como um todo. Perfeito? Outro ponto importante é qual mercado que você vai atuar, né? Não adianta pensarmos aqui em trabalhar, né, numa região de periferia, montando uma unidade de terapia intensiva. Não que essa unidade não vá prosperar, mas ela vai demorar muito mais tempo para poder rampar, para que você consiga tornar o negócio, né, no seu ponto de equilíbrio para você poder atuar de maneira satisfatória. Outro ponto importante, a localização está muito intimamente relacionada ao mercado de atuação. E quando a gente fala de localização, mercado de atuação, produtos ou serviços, diferenciais competitivos, a gente chega a partir de agora num modelo de investimento inicial. E quando eu falo de investimento inicial, o que é que eu preciso me preocupar a partir de agora aqui? O quanto eu vou gastar? O quanto eu vou ter de retorno desse investimento, qual é o tempo e a partir daí quais são os meios de trabalho de maneira global, ok? Então, entendendo esse aspecto, a gente precisa a partir de agora trabalhar respeitando as normas jurídicas e tributárias. Então, como é que nós vamos trabalhar com essa empresa? Ela vai ser uma empresa no Simples Nacional, com atividades veterinárias, podendo estar atrelado à sua unidade de negócio ou não, e a partir daí você vai estratificar manual de operação, termos de consentimento, autorização para as instruções normativas da passagem de plantão. Você vai trabalhar aqui com os aspectos legais do funcionamento do seu serviço. E a partir daí, se você não pensar fora da caixa, né, você vai a partir daí montar mais do mesmo. E mais do mesmo a gente acaba vendo que não dá mais certo no cenário atual. Perfeito? Entendendo esse aspecto, faça uma análise de mercado. Quando você fizer essa análise de mercado, busque, né, colocar o papel em cima da mesa, literalmente, quais são as clínicas potenciais encaminhadoras para você. Quantos pacientes graves vocês atenderam no último ano dentro do seu serviço? Qual foi a taxa de mortalidade desses pacientes graves que foram encaminhados para outras unidades de negócio e não retornaram mais para o seu empreendimento por questão de insuficiência técnica? Então, comece a estratificar essa análise de mercado para que você consiga ter diferenciais competitivos. Entenda que o marketing aqui é como você vai oferecer esses serviços, então é vídeo institucional, é a palavra do coordenador, é você tentar mostrar para o seu serviço, nossa, vou um bicho aqui, é você mostrar para o seu cliente, né, o quanto completo é o seu serviço como um todo, perfeito? E, obviamente, aqui nós vamos também trabalhar com redes sociais, mostrando a parte institucional do negócio como um todo, mostrando isso atrelado a um site, mostrando a sua equipe, mostrando a sua capacidade técnica e uma série de consentimentos, ok? E chegamos aqui para quem trabalha com como montar uma UTI. Obviamente, eu não poderia de falar da gestão de indicadores essenciais. E esse modelo de indicações, de indicadores essenciais, ele é fundamental para que o seu negócio se torne viável e rentável. Como é que a gente trabalha com a gestão de indicadores? Primeiro ponto, quantos pacientes vocês admitiram? Quantos pacientes tiveram alta e quantos morreram? Quantos pacientes saíram do seu serviço sem alta médica? Qual foi o tempo médio de internação e qual foi o desfecho? Foi encaminhado para a especialidade? Foi encaminhado para uma clínica popular? Foi encaminhado de volta para a internação? Qual é o desfecho? Por quê? A partir desta gestão de indicadores, nós nem falamos de indicadores relacionados à terapia intensiva. Eu estou falando aqui de indicadores que são substanciais para que você consiga, a partir daí, entender se a unidade de terapia intensiva do seu negócio ela vai ser rentável ou ela vai ser funcional ou não. Por quê? Se você não tem uma alta incidência de pacientes atendidos por dia em conceito de emergência, não tem pacientes de alta complexidade, não tem nenhum tipo de complexidade cirúrgica envolvida na sua operação, não se faz necessário você pensar em montar uma unidade de terapia intensiva. Agora, o seu cenário é oposto. Tem altas taxas de admissão de paciente crítico, com insuficiência respiratória, politraumatizado,
cardiopata, paciente idoso. Tudo isso vão ser fatores cruciais para que você consiga trabalhar entendendo se esses indicadores são positivos ou negativos para para a sua unidade de negócio como um todo. E qualquer sistema de gestão veterinária, ele é capaz de mensurar isso aqui para vocês. Vocês conseguem extrair isso e fazer análise de indicadores gráfica para que você consiga trabalhar entendendo a concepção, né, desses indicadores para tornar o seu negócio viável ou não. E quando eu falo de estimativa de investimento fixo, você precisa fazer uma estruturação lógica através de ideias, né? O que seria essa estruturação lógica através de ideias? Supondo que a partir daqui você vai montar uma unidade de terapia intensiva do zero. E essa unidade de terapia intensiva do zero, ela vai ser num ponto comercial, onde você vai ter o centro cirúrgico, atendimento de especialidades, unidade de internação e UTI. Então, você está começando com um contexto de uma cartela de clientes e de uma rampagem intermediária. Ou seja, vai depender muito mais de tempo e investimento para que você tenha o retorno operacional sobre os investimentos. Ou seja, para que você consiga se pagar de maneira consequente dos investimentos que você fez. Agora, a sua unidade de negócio, ela vai ser dentro de uma unidade hospitalar, já em funcionamento, as coisas ficam mais fáceis em algumas circunstâncias e mais difíceis por outras. Vou explicar. Por que mais fáceis? Porque a gente já tem recepção, nós já temos documentação para poder fazer alvará, nós já temos a parte de fármacos, nós já temos a parte de potenciais pacientes como um todo, porém, temos um ponto negativo em toda essa estruturação lógica de ideais. Fica mais difícil um colega veterinário encaminhar esse paciente para uma unidade hospitalar que é, entre aspas, concorrente da dele. Perfeito? Pontos positivos em relação à montagem de uma unidade do zero. Você, a partir daí, vai montar o seu modelo de globalização de maneira estratificada. Então, o processo, desde o atendimento da recepção até mesmo o cuidado desse paciente, alta médica, especialistas e tudo mais, vai ser estruturado através dos seus ideais, porém, né, o tempo de rampagem para que você consiga se pagar e atinja o que nós chamamos de ponto de equilíbrio ou break-even, vai demorar um pouco mais de tempo e a partir daí você vai precisar trabalhar em algumas circunstâncias captando recursos de financiamento, recursos bancários, para que você consiga fazer um modelo que seja rentável, ok? Lembrando que, né, para que a gente consiga trabalhar com isso, né, uma coisa que a gente conversa muito, eu e o Luiz particularmente, é como expandir com segurança. Né? Não adianta a gente abrir 10 unidades de terapia intensiva ao mesmo tempo, sendo que a gente não tem capacidade ou suficiência operacional para poder fazer o negócio ser fundamentado. Então, tome cuidado em relação a esse aspecto global, ok? Faça um programa de encaminhamentos para o seu colega veterinário, né? Tente montar um modelo de clube de benefícios, vouchers, programa de fidelidade. E como é que é o melhor modelo para que você consiga trabalhar com uma UTI, né, rentável, com uma UTI satisfatória? É você trabalhar com altas taxas de alta do seu serviço, né? Então pacientes que saem da UTI, vão para a internação, da internação tem alta médica e a partir daí, né, a gente consegue trabalhar tendo maior eficiência operacional. Perfeito? Entendendo que 50% das empresas fecham no primeiro ano por falta de lucro. Então tomem cuidado, né? E não espere que você vai montar uma unidade de terapia intensiva e no próximo mês a gente já vai ter lucro e já vai começar a sorrir, né, no mundo que seria o nosso cenário ideal. Não é assim que funciona dentro do leito de terapia intensiva. Eu já vou mostrar essa planilha para vocês do cálculo de retorno de investimento, ok? Conhecer o negócio e como ele funciona é um que a gente chama de caixa fundamental, né? Porque não adianta eu ser marinheiro de primeira viagem, comprar o berço que não é
apropriado, comprar o ventilador só porque ele é mais barato. Então, tenha um modelo de assessoria, né, junto ao seu modelo inicialmente, para que você consiga trabalhar, né, melhorando aquela fase mais delicada da sua unidade de negócio, ok? E aqui eu trouxe a vocês um modelo proposto de receita e despesa, né? Aqui são os valores que a gente cobra, né, na nossa unidade aqui de Campinas, que vai ser aberta, né? Então, internação semi-intensiva, internação intensiva, o modelo de terapia intensiva já com, né, a ventilação mecânica como um todo. Então, percebam que aqui não tem UTI com ventilação ou UTI sem ventilação. Nós temos aqui uma unidade onde entrou na terapia intensiva, o valor para receber suporte de oxigênio ou suporte de ventilação mecânica é o mesmo, então o modelo precisa ser globalizado e aqui é só uma métrica de preços. Essa métrica de preços aqui está dando aproximadamente 35% de rentabilidade por diária, né, de maneira global, de maneira bem controlada, perfeito? Aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de despesas que vocês vão precisar ter dentro da sua unidade de negócio. Então, coordenador de anestesia se for o caso, coordenador da clínica de cirurgia, residentes ou plantonistas, médicos veterinários especializados. Então, aqui, né, tem para vocês o que basicamente vocês vão precisar de despesas para poder fazer, né, o seu modelo de trabalho como um todo. Lembrando que, né, aqui tem dois pontos importantes, que é o Prolabore e a distribuição de lucro, né? Se vocês olharem aqui, é o modelo que a gente usa para o nosso modelo de tentar fazer uma unidade de terapia intensiva. O sócio só tira lucro depois que o negócio estiver se pagando como um todo. No demais, ele tira apenas o que nós chamamos de Prolabore. Então, preconizem isso na sua unidade também. Perfeito? E aqui tem o modelo de receita versus despesas, desconto de impostos, que são aproximadamente 18%, a gente vai falar sobre isso, e aí gera um resultado aqui, uma margem aproximada. Então aqui tem alguns modelos de números que a gente vem tentando fazer cenários simulados para que a gente consiga viabilizar a nossa unidade de negócio como um todo, e a partir de agora trazendo isso aqui abertamente para vocês em primeira mão, coisa que a gente nunca divulgou. Então, outro ponto importante, né? Além de tudo aquilo, é a gente saber vender o serviço de internação barra terapia intensiva. E aqui eu quero deixar um ponto de interrogação para vocês, que é o seguinte: o serviço de internação terapia intensiva, ele é o terceiro setor com maior faturamento em todas as unidades que a gente já fez consultoria ou que a gente trabalha atualmente. A gente só perde para a clínica e para a cirurgia. Ou seja, o serviço de terapia intensiva e de internação acoplados são altamente rentáveis. E aqui eu trago a vocês, de uma das nossas unidades que a gente faz consultoria como um todo, né, o faturamento versus a sua proporção com despesas de acordo com o ano, desde a abertura até o mês a mês. Então, entendam que é um modelo juncionado, um modelo não tão lucrativo, mas com uma boa eficiência operacional, a gente consegue trabalhar permeando ótimos resultados, ok? Entender que, para que você consiga trabalhar com uma unidade de terapia intensiva satisfatória, plena, você precisa de um coordenador. Seja esse coordenador por telemedicina, coisa que o Luiz faz bastante, seja esse coordenador em loco dentro da sua unidade. Só que esse coordenador, para que ele seja eficaz, ele precisa ter uma boa realização pessoal, né? E essa realização pessoal está intimamente relacionada, né, à satisfação de trabalhar com pacientes graves, estar disposto a trabalhar em horários que não são tão oportunos e também precisa ter uma boa remuneração. Precisa ser uma pessoa que respeite e tenha a confiança de todos os outros membros da equipe. Precisa ser uma pessoa, né, que você tenha esse vínculo de amizade, ou até mesmo da sua família. Essa pessoa precisa ter segurança. Então, né, a gente trabalha muito com ambientes críticos, com cenários desafiadores, e na maioria das vezes. Então, né, o poder de cobrança desse coordenador, ele está intimamente ligado à realização profissional e pessoal e ao seu modelo de negócio. E ele precisa também trabalhar, né, respeitando os princípios fisiológicos. Então não adianta eu pegar, contratar um coordenador e falar:
fulano, você é meu coordenador da terapia intensiva e a partir de agora você vai trabalhar 60 horas por semana de maneira ininterrupta, né? Então, a gente acaba perdendo os pilares aqui da eficiência operacional de nosso serviço. Então, como é que a gente vai montar essa unidade de terapia intensiva? Entendendo a demanda do cliente, entendendo a estratégia do nosso negócio, nós vamos fazer o gerenciamento diário de crises, porque não é tudo mil maravilhas, então a gente tem cliente insatisfeito, a gente tem mortalidade, nós temos pacientes desconfortáveis por conta de falta de algum suporte que nós eventualmente não tenha. Então, através desse gerenciamento diário, você vai fazer a avaliação dos resultados, você vai, através dessa avaliação de resultados, planejar o que você pode eventualmente melhorar, vai, a partir daí, fazer uma nova avaliação do seu plano operacional, vai detalhar tudo isso, vai passar para a sua equipe para que você consiga ter o resultado máximo. Entendendo que, no meio do caminho, no meio de todas essas áreas em vermelho, nós temos pessoas, processos e tecnologia envolvida. Entenda a tecnologia como equipamentos, processos de como o nosso paciente vai ser admitido, como é que vai funcionar o modelo de nutrição, como é que esse paciente vai ser entubado, como é que a gente vai escolher o tubo, qual é o protocolo de sedação, qual é o protocolo de monitorização, para que as pessoas consigam propriamente trabalhar na máxima performance possível. Perfeito? Outro ponto importante, as UTIs, elas representam um orçamento muito alto e muitas vezes desproporcional aos gastos hospitalares, então tome cuidado para que você não tenha um valor de cobrança de diária que seja insuficiente até mesmo para poder manter os medicamentos pelo qual você vai estar utilizando naquele paciente como um todo. Tomem cuidado, por quê? Porque existe uma trilogia, né, da medicina veterinária atual que é aumento de custos, demanda crescente e insatisfação de usuários. E quando eu falo de insatisfação de usuários, eu vou abrir aqui uma tela branca e nós vamos desenhar a partir de agora. Veja se está aparecendo aí, Luiz, minha tela, por gentileza, para você, uma tela branca. Deixa eu olhar aqui. Apareceu aqui, já vi aqui no vídeo. Está aparecendo sim, de boa. Qual que é a ideia a partir de agora, tá? Aqui, pessoal, nós estamos falando de financeiro. Então, nós estamos falando aqui de dinheiro gasto pelo nosso cliente. E aqui nós estamos falando da proporcionalidade de tempo em relação à hospitalidade desse paciente como um todo. Perfeito? Supondo que aqui, né, nós temos um gasto de 300, depois 500, depois 1.000, depois 2.000, depois 3.000, 5.000. Né? Vamos subir um pouquinho esse gráfico, tem diárias que custam até 5.000 reais. Qual que é a ideia a partir de agora? O seu paciente, aqui nós temos dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim sucessivamente. A partir do momento em que o seu paciente dá entrada na sua unidade hospitalar, você vai ter um custo X. Por que esse custo X ele precisa ser computado aqui? Consulta, exames laboratoriais, hemogasometria, diária de terapia intensiva ou de internação, né? A parte de diagnóstico por imagem, ou seja, perfazemos aqui um valor hipotético, um valor aleatório de R$1.000, né? Este valor de R$1.000, dependendo de como você atende o seu paciente, muitas vezes esses R$1.000 ele é muito caro. Ou seja, você vai ter resistência com o passar dos dias em relação ao tempo de hospitalização, que quanto maior você tiver a sua onda crescente de custo, pior vai ser o grau de satisfação do seu cliente, ok? Sendo que, se você trabalhar no mecanismo inverso, e quando eu falo no mecanismo inverso, estou falando aqui de maiores custos no momento da admissão e menores custos no modelo de hospitalização a longo prazo, nós estamos trabalhando com um modelo de maior percepção de valor. E por que eu gosto de trazer e desenhar esse gráfico aqui dentro da nossa aula de gestão de internação de UTI como um todo? Se você perde tempo, e quando eu falo perder tempo você insistir em trabalhar aqui no seu primeiro dia, paciente crítico, fez exame, fez laboratório, fez diagnóstico por imagem, gastou R$300 numa diária de internação, você a partir daí gastou X.
O que a partir de agora você gastou X? Supondo que você gastou 500. Com o passar dos dias, o seu paciente vai apresentando uma piora no desfecho. E a partir desse momento da piora do desfecho, lá no terceiro dia, você vai conversar com o seu cliente e vai falar: fulano, a partir de agora, eu preciso internar esse paciente que ficou pior do que ele estava no momento da admissão e agora eu estou mandando ele lá para a UTI do Luiz. E quando eu mando ele lá para a UTI do Luiz, o que aconteceu a partir de agora? Lembra que você fez exames laboratoriais, que você fez uma triagem do seu paciente crítico aqui como um todo? O Luiz, por não estar a par do caso, ele vai solicitar todos esses exames novamente. E o que acontece na nossa análise gráfica aqui como um todo? A percepção de que é caro para o seu cliente, ela vai ser notada. Por que ela vai ser notada? Poxa, eu entendo na minha concepção como cliente que gastei tanto de entrada. Estou gastando agora mais um tanto porque piorou. Qual é a chance desse paciente sobreviver? Entenda que quanto maior a sua curva aumenta com o passar do tempo, pior é a sua avaliação ou o seu recurso, né, de satisfação ou de Net Promoter Score, que é o quanto o seu paciente fica satisfeito com o seu serviço. Então entenda que muitas vezes é necessário você apresentar para o seu cliente um plano A de tratamento, que é o top, um plano B, que é com recursos um pouco mais limitados, ou um plano C, que é o plano que não seria o ideal, mas entendendo que se o seu cliente escolher esse plano que não é o ideal, ele pode eventualmente predispor a partir para esses outros planos de tratamento, ok? E fazendo esse modelo de gestão como um todo, nós conseguimos melhorar o que nós chamamos de NPS, né? Que é o quanto os nossos clientes são indicadores do nosso serviço e o quanto esses clientes são detratores do nosso serviço. Pô, não leva na internação do Chico e do Luiz porque lá é caro, fica muito tempo internado e morre, né? Diferente de eu levar para outro lugar e falar, poxa, é mais caro na entrada, mas com o passar do tempo, né, eu tenho diminuição de valor e tenho maior propensão à melhora de prognóstico do meu paciente e ele eventualmente vai se voltar para casa. Então tome muito cuidado com essa concepção como um todo. Perfeito? Beleza. Entendendo essa concepção, Luiz, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Entendendo esta concepção, nós precisamos entender que o nosso mercado da medicina veterinária e o mercado pet está cada dia mais em ascensão. Cada dia mais, o nosso cliente quer um serviço de excelência, com boa eficiência operacional, com recursos avançados no conceito tecnológicos e com uma boa precificação, né? Então, entendendo esta globalização como um todo, eu trouxe aqui para vocês, né? A gente já é o segundo maior país do mundo com população de cães, gatos e por aí vai, e já é o quarto maior, né, do mundo no quesito população total de animais de estimação. Ou seja, o nosso serviço, né, ele vai precisar de uma alta eficiência operacional. Por quê? Porque a demanda por UTIs, por internação, por complexos hospitalares, ela vai aumentar cada vez mais, né? E entenda que dentro da sua unidade de negócio, o seu paciente crítico, ele precisa de uma assistência coordenada, né? Durante e após a internação. Por quê? Não é porque o seu paciente teve alta da UTI que simplesmente você vai deixar de acompanhá-lo para saber como é que está sendo os próximos passos, ok? Entenda que o médico veterinário que trabalha dentro da internação, dentro do ambiente de terapia intensiva, né, ele tem que liderar a equipe multidisciplinar. E liderando essa equipe multidisciplinar, a gente consegue melhorar o desfecho desses pacientes críticos por conta da experiência clínica deste coordenador. E quando eu falo de experiência clínica, eu falo de trabalho multidisciplinar. É aquele coordenador ou aquela equipe que atende às necessidades básicas do nosso cliente, porém, ela também é uma equipe que é capaz de gerir crises internas, é aquela equipe que faz com que, né, as bases de uma boa relação profissional
sejam imprescindíveis para que a gente consiga ter maior potencial de encaminhadores, e a gente precisa trabalhar constituindo uma equipe. E quando eu falo de equipe, obviamente que uma equipe sem atritos é impossível, mas uma equipe atuando de maneira mútua e respeitosa, a gente consegue trabalhar, né, sincronizando todos os nossos elementos. E para que a gente consiga trabalhar como unidade de terapia intensiva de excelência, a internação precisa ser separada da terapia intensiva e precisa ser separada da semi-intensiva. Tudo junto e misturado, não façam isso, porque assistência do seu paciente vai ser comprometida, insatisfação do seu cliente, tempo de prognóstico mais elevado, mais ruim, então tomem cuidado com esse aspecto, né, para que você consiga almejar tudo isso. Entendendo que esta área de unidade de terapia intensiva, ela vai requerer atender, né, ou ter uma atenção de um profissional de forma contínua. Então, esse cara que está dentro da UTI, ele não está na mesma equipe da internação ou até mesmo na mesma escala, né? Ele está exclusivamente dentro do ambiente de UTI como um todo, ok? Para que você consiga fazer a sua unidade ser funcional, você precisa ter termos, documentos, manual de atendimento ao cliente, ter um modelo de autorização e consentimento para a unidade de terapia intensiva, né? Ter um parâmetro ou modelo de passagem de plantão de maneira adequada, né? Qual é a modalidade, qual é o modo de passagem de plantão, como é que essa equipe sincroniza o plantão, aonde está propriamente, né, as fichas, termos, documentos para que o seu colega que está atuando como plantonista tenha acesso para que ele consiga fazer o cliente assinar, né? Faça o manual do cliente para que ele entenda que não adianta ele ficar ligando 24 horas por dia, porque a gente não oferece serviço de telefonia, né? A gente está trabalhando em prol do nosso paciente. Então, né, ofereça esse modelo de recurso para que o seu cliente tenha uma cartilha descritiva, né, de como oferecer e qual horário ele pode entrar em contato, qual é o horário de visita, como é que procede a visita, o que ele pode fazer no horário de visita, o que ele não pode, porque tudo isso aqui gera maior percepção de valor agregado. E quando eu falo de valor agregado, eu estou falando de satisfação do nosso cliente. Tenha o controle das fichas do seu paciente de maneira satisfatória, sejam elas modelos de impresso, sejam elas por sistema, sejam elas por tabela de Excel. Então, o modelo pelo qual você vai escolher, ele junciona muito com a sua disponibilidade de recursos tecnológicos. Ambos funcionam. Agora, se você trabalha com uma equipe à distância de telemedicina, talvez o modelo online seja o melhor recurso tecnológico para vocês. Perfeito? E quando eu falo de unidade de terapia intensiva, lembra que eu disse a vocês que o nosso último trecho de aula seria propriamente equipamentos, né? E aqui eu trouxe, não necessariamente indicações de marcas, eu peguei aleatório ventiladores na internet, assim como monitores, bombas de infusão, né, hemogasometria e por aí vai. Então aqui a gente precisa, para ter uma leito de UTI, um ventilador mecânico de alta qualidade. Precisamos de um berço que atenda às dimensões do nosso paciente, satisfação de acomodamento e tudo mais. Precisamos de equipamentos de monitorização hemodinâmica, de monitorizações diagnósticas como um todo, Doppler é uma delas, ultrassom, né, para a gente fazer FAST, são outros contextos relacionados aos recursos. Precisamos de um monitor multiparamétrico completo, e quando eu falo de completo eletrocardiograma, oximetria de pulso de excelente precisão, precisamos de temperatura, precisamos de capnografia e precisamos de pressão arterial, a não invasiva e a invasiva, que é a mais fidedigna para o nosso paciente crítico como um todo. E aqui também trouxe modelos que variam de 5 mil, 7 mil reais, 8 mil reais usado, até de 50, 70 mil reais, de acordo com a disponibilidade de investimento que você tem. Precisamos trabalhar com terapias integrativas englobadas, né? E quando eu falo de terapia integrativa, é uma possibilidade de fazer hemodiálise, a hemogasometria, seja ela de bancada ou seja ela, né, portátil, mas não tem como pensar em paciente crítico sem pensar em equilíbrio ácido básico, sem pensar em gasometria arterial e venosa. Cuidado com a arquitetura hospitalar, isso aqui não é caracterizado uma UTI, né? Pode até ser vendido como uma UTI,
mas cadê o monitor? Cadê o carro de emergência? Cadê o suporte à via aérea do paciente? Cadê a acessibilidade 360, conforme a gente preconizou? Então, isso aqui eu peguei da internet. Tomem cuidado, porque essa arquitetura hospitalar, né, diz muito sobre o potencial de valor agregado da sua unidade de negócio, ok? Diferente aqui das outras duas fotos que a gente utiliza como padrão. Custo médio para montar um serviço varia entre 50 a 500 mil. Fora esse custo, nós temos aqui a parte de enfermagem, médicos veterinários, serviço administrativo, se vai ser da clínica ou não, serviços de estoque, correlatos, manutenção. Faça uma planilha de custos para que você consiga organizar o seu serviço e saber se você vai conseguir ter uma unidade que é sustentável, ok? E aqui eu trouxe uma coisa que eu e o Luiz montamos há pouco tempo, que é a parte de montar um leito de UTI, né? O que é que a gente precisa para poder montar, né, uma unidade de terapia intensiva com um leito isolado propriamente. Então aqui eu trouxe algumas coisas relacionadas a mobiliários, então carro de emergência, ambu, tubo, drenos, dispositivos avançados, né, como um todo para poder fazer o acesso a esse paciente grave, tripé de soro, mesa do computador, cadeira de escritório e uma televisão. Que a gente colocou 4 porque é o modelo que a gente vem preconizando, uma no monitor, uma no ventilador, uma para monitorização da ficha como um todo, e a outra, né, para poder colocar ambiente com música, essas coisas, para poder tornar o ambiente mais calmativo como um todo. Perfeito? Itens avulsos imprescindíveis aqui: hemogás e ultrassom, laboratório de apoio, um coordenador e a equipe técnica qualificada, né? São fundamentais para que a gente consiga trabalhar com um modelo de eficiência operacional, perfeito? Entendendo esses aspectos, nós vamos para a parte de equipamentos: ventilador mecânico, monitor multiparamétrico com cápsula invasiva, 3 bombas de seringa, uma bomba de seringa universal, um berço, uma régua de oxigênio e ar comprimido. Faltou aqui, né, uma régua para componente de aspiração ou um aspirador, né, para poder fazer drenagem de secreções e tudo mais. E tenho aqui também, né, toda a parte de suporte de monitores, um foco para poder iluminar o ambiente, uma régua de energia para que a gente consiga acoplar os dispositivos. Investimentos secundários: sistema de gerenciamento, fichas e termos, criar os manuais operacionais do seu negócio, fazer aquisição de rede de gases, porque não é legal, né, o ar comprimido e o oxigênio está dentro da unidade de negócio como um todo, né, dentro do ambiente de terapia intensiva, uma pia para lavagem, micro-ondas para poder esquentar a alimentação e soluções, computador, impressora, estoque e ar-condicionado, né, a depender da sua complexidade do ambiente como um todo. E aqui, né, eu trouxe para vocês, de maneira global, levando em consideração tudo aquilo que a gente acabou de mencionar nesse slide aqui como um todo, né, eu trouxe aqui de maneira global, né, o custo de investimento aproximado. Esse custo aqui nós fizemos recentemente para a montagem de uma unidade, e a partir daí nós chegamos ao denominador aqui, começando do zero, com uma internação de altos recursos como um todo, em torno de R$136 mil, que é a somatória de todos esses itens aqui, ok? E aqui o que eu fiz para facilitar para vocês, e vou mandar lá no grupo, né, no final da nossa aula de hoje. Eu coloquei isso tudo numa planilha com links das coisas que basicamente a gente utiliza no dia a dia, né, como opções de compra. Aí sim tem alguns parceiros que a gente recomenda, bomba de seringa, que a gente recomenda o carrinho de emergência, que são coisas que a gente compra para a rotina de maneira global. E lembra sempre que quando você trabalhar com essa parte de investimento, pense no seu coordenador, pense no preço que você vai pagar para a sua equipe, se vai ser uma unidade terceirizada ou uma unidade parceira, levando em consideração tudo aquilo que nós falamos, né, anteriormente ali a respeito dos prós e contras de cada modelo de unidade. Sempre que você fizer, né, um investimento em alguma coisa, tente pensar, né, no cenário de retorno de investimento, né? Esse retorno sobre o investimento, ele está relacionado ao controle de custo operacional, ele está relacionado à diária do médico veterinário, está relacionado aos impostos e tributos, está relacionado à diária com preço médio, né? E aqui não está computado nenhum tipo de consultoria ou orientação empresarial.
Então, se a gente pegar aqui 10 diárias no mês, que é um modelo de trabalho já de avançar, de intermediário para cima, a gente consegue trabalhar, né, recuperando o investimento em 18 meses. Obviamente que quanto maior o número de áreas, menor o retorno de investimento. Então, essa planilha está disponibilizada para que vocês consigam ter, né, um entendimento aí a respeito de como fazer o cálculo do retorno de investimento. Lembrando que eu coloquei aqui, né, como base operacional, que é as despesas de água, luz, internet, telefone, veterinário, sistemas como um todo, né, infraestrutura, locação e etc., elas não podem passar de 40%, né, do seu custo como um todo, porque senão você acaba tendo, né, um ambiente que não é suficiente. Para a gente finalizar, eu gosto muito dessas fotos, por isso eu trouxe ela aqui para vocês. Não é o cenário ideal, longe de ser, mas foi a nossa primeira unidade de terapia intensiva. O paciente teve complicação do centro cirúrgico, não tinha UTI, 2012, não tinha nenhuma UTI na nossa região. Deixa que eu vou fazer o cuidado desse paciente, cliente aqui do lado, sentado, esperando ver se o cachorro ia melhorar ou não, né? Então aqui o paciente numa unidade de terapia intensiva. Aqui, né, a nossa sala de emergência, né, de 2012. Então eu gosto de trazer aqui a gente tentando monitorizar o paciente, né, logo na admissão da emergência, para que a gente consiga melhorar o prognóstico, né? E aqui eu já trouxe a vocês os nossos modelos, né, que foram os últimos modelos que a gente montou. E aqui eu deixo uma frase para a gente terminar, né, e abrir aí o round de perguntas como um todo, né? Não considere nenhuma prática como imutável, mude e esteja pronto a mudar novamente, né? Não aceite nenhuma verdade eterna, né? Experimente. Então, né, é um gostinho de experimente isso, porque é um bicho que pica e depois que pica a gente não quer saber mais de voltar atrás, né? Então é essa a nossa ideia, né, de trabalho aí como um todo, no nosso dilema de como montar, né, uma UTI veterinária aí como um todo, né? Então basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês aí nesse nosso primeiro encontro. Não sei se o Luiz está aí, se ele quer agregar em alguma coisa, e me coloco inteiramente à disposição de vocês aí para que a gente consiga trocar ideias e tudo mais. Oi, Chico. Parabéns pela palestra, sabe que a gente conversa direto, né? Eu queria só complementar com algumas coisas que eu vejo sempre, como eu faço muita consultoria e participo de muitas UTIs. Eu acho que eu já participei mais de 20, 25 UTI. A última vez que eu fiz a conta estava em 20, mas já teve umas na frente. O que é importante para quando a gente vai abrir uma UTI, que para mim é muito claro hoje em dia, mas quando eu abri não era muito claro. A UTI que dá dinheiro é a UTI boa. A UTI ruim, ela não consegue dar dinheiro. Por quê? Porque o paciente que entra e vai a óbito no primeiro ou nos primeiros dias, ele encerra uma conta importante. As UTIs que vão dar lucro são aquelas que ficam com o paciente, recupera o paciente e consegue mandar o paciente para casa. Então, é aquele paciente que fica 5 dias na ventilação, 4, 3, que a conta é um pouco mais alta. Você consegue encher uma UTI porque você tem qualidade. Então, se você tem uma UTI muito ruim, isso acontece. O paciente entra, vai para o respirador e morre. Entra e vai para o respirador e morre. Ou, às vezes, tem que trabalhar também o quanto o clínico manda, que é outra dificuldade, mas, assim, o que eu quero dizer... e o que as pessoas estão se preocupando muito hoje em dia é sobre equipamentos. E a resposta não está nos equipamentos, a resposta está nas pessoas. A resposta está na sua equipe. É só a gente pensar assim, se você fosse para uma UTI, você gostaria de ficar com alguém muito bom, com equipamentos mínimos, ou com alguém péssimo com tudo? A resposta é clara. Quem gera resultado são pessoas. Pessoas geram resultados dentro de UTI. Isso é muito claro, tá? Isso me alertou quando eu fiz um curso num hospital bem famoso em São Paulo, Humano, que tinha um Bennett lá. Você deve conhecer aquele Bennett dos anos 80. Eu olhei e falei, cara, nem te imaginava que se usava Bennett ainda. É um ventilador bem velho, tá, pessoal? Quem quiser procurar, aí procura. E é um hospital de referência mundial. Eu olhei, pô, mas vocês usam Bennett aqui? E a resposta foi aqui, não é sobre o equipamento, é sobre quem opera esse equipamento. E diante do equipamento, uma das pessoas mais importantes de ventilação mecânica no país. Então, assim, para eles é muito claro que não é o equipamento, é as pessoas, é a capacidade da equipe, é quem você trabalha junto. Então, o TI depende disso.
E quando você consegue isso, você consegue faturar muito bem porque os seus pacientes não vão a óbito. E é muito importante para o financeiro de uma UTI, é óbvio que é importante para a frustração também, né? Porque ninguém consegue trabalhar com um lugar que todos os pacientes vão a óbito. Mas quando você consegue reverter esses pacientes, boa parte deles para mandar para casa, você encerra contas muito mais altas, o financeiro entra muito mais. E normalmente as UTIs que são cheias, elas estão cheias porque os pacientes não foram a óbito. Sim. Então, eles recebem. Tem muita UTI que recebe a mesma quantidade por dia, um paciente por dia, vamos dizer. Mas eles já têm paciente dos outros dias, e aquilo vai acumulando, e a UTI fica cheia e falta leito. Tem UTI que eles que não conseguem, e aí ela vive vazia, mas ela vive vazia porque os pacientes vão a óbito. E isso normalmente acontece pela gestão que acha que comprar equipamento, não treinar a equipe, não arrumar um coordenador, enfim, não investir em pessoas, que essa é uma fórmula mágica, que se você comprar equipamentos, a coisa vai andar, e acaba que a coisa não flui. Eu sei disso porque justamente quando a coisa não flui, eu sou procurado, né? E você também, né? A gente faz consultoria disso, então quando a coisa começa a não fluir, a gente é procurado. Aí, volta e meia, a gente, quando é procurado, mas tá, qual o treinamento que você deu para a sua equipe? Eu sei que não existem intensivistas formadas no mercado para trabalhar, isso é uma dificuldade para todo mundo, talvez seja a área com menos profissionais à disposição, mas não existe uma tentativa no foco de trabalhar naquelas pessoas, e o trabalhar naquelas pessoas é o que faz a diferença. E quando a gente faz a diferença, a rentabilidade de uma UTI é muito grande, você sabe disso, né? Aí a gente, quando dá certo, a coisa vai muito para frente. Então, o recado que eu quero deixar, e acho que a gente está perdendo a mão na veterinária, e vocês podem olhar, eu não vou citar nomes, procurem os melhores hospitais do mundo, a Europa, Estados Unidos, Brasil, você vai ver que o investimento deles não é só em equipamentos, o investimento deles é em pessoas. Sim. O dinheiro gasto dentro de uma UTI é para pagar grandes médicos, certo? Não só equipamentos, certo? E isso a gente não aprendeu a fazer ainda. A gente quer pagar 100 pila para o plantonista, que vai ficar na UTI ventilando, aquilo não vai funcionar nunca. A gente precisa virar essa chave. Essa chave vai ser um pouco difícil de virar, mas eu acho que com a ajuda de todo mundo, e pensamento correto, e mostrando que o bom profissional, ele se paga, porque ele faz a conta aumentar. É claro que ele se paga, entendeu? É só a gente pensar. O que você falou, uma diária de 1.800 com uma margem de lucro de mais ou menos 35%, 40%, quanto que vai dar isso? Mais ou menos R$500 de lucro. Se você tiver 3, 4 pacientes, que aquele profissional consiga fazer com que aquele paciente vá levando, uma pneumonia demora 3, 4 dias para melhorar uma ventilação mecânica, pelo menos, certo? Senão não vai sair. E aí você começa a fazer a conta, esse profissional, ele fez 3, 4 mil no dia. Certo? Então, ele pode ser remunerado. Por quê? Porque o paciente não terminou, cerrou a conta. O paciente continuou e tem perspectiva para sair. E a gente não está levando em consideração aquele fator de que quando o paciente, uma UTI dessas, para o hospital, aí, não para a UTI, não para a unidade UTI, quando uma UTI dessas dá alta, o ganho para o hospital é absurdo financeiramente. Porque esse é um paciente crônico, essa pneumonia vai ter problemas crônicos, vai precisar passar para o resto da vida, provavelmente, com clínica, laboratório, e essa é uma pessoa que, quando sai da UTI, ela está muito ciente dos cuidados que ela tem que ter com esse paciente, e ela vai carregar esses cuidados porque é um paciente crônico para sempre. É assim que acontece na medicina humana também. O paciente que sai da UTI, ele vira provavelmente um paciente crônico, ele é um paciente que vai frequentar muito o hospital, e é um cliente que gasta e é feliz com o hospital, porque a UTI salvou aquele paciente. Então, é muito importante, por isso que eu acho que financeiramente a UTI faz uma diferença muito grande para a medicina veterinária e vai dar um boom muito grande para a medicina veterinária. Só que a gente precisa salvar esses pacientes. Para salvar esses pacientes, a gente tem que investir nas pessoas que estão lá na unidade, certo? Não dá para a gente não investir em pessoas ou tentar achar um recém-formado. Nada contra recém-formado, mas é que para trabalhar numa UTI você precisa de uma formação mínima, certo? Sim. E pagando um pouco melhor para conseguir atrair essas pessoas. Quando a gente vira essa chave, a coisa anda. Isso é muito claro para mim. Eu não sei, acho que você deve ter a mesma opinião, né? Mas para mim isso é muito claro que muitas UTIs elas encerram
porque o investimento em pessoas ele é muito fraco. Ele é um investimento muito grande em equipamentos e marketing, porque todo mundo quer botar o marketing, Sim. mas a realidade depende das pessoas. As pessoas fazem a diferença. São cérebros que salvam pacientes, não são respiradores, certo? A gente falou desses respiradores que você mandou, tem vários, dá para economizar. Tem muitos deles que são hoje em dia bem em conta. Eles estão em valores mais acessíveis, só que as pessoas é o que faz a diferença. Tanto o treinamento contínuo delas, um coordenador, e tudo isso, né? E eu acho que a gente precisa colocar aqui um ponto muito importante que a gente vem batendo nessa tecla, foi um dos primeiros slides lá como um todo, né? Ter uma UTI não é só sinônimo de marketing, né? É sinônimo da gente trabalhar com eficiência na operação como um todo, né? É cuidar desse paciente crítico, né? Depois que ele sai e ele vai se tornar um paciente que vai se tornar recorrente para o hospital como um todo, né? Então é a gente trabalhar nesse cenário onde só uma equipe altamente capacitada, treinada, bem orientada, bem coordenada, vai conseguir ter esse resultado como um todo, né? Então acho que casa muito aí com a ideia do que a gente conversou hoje na nossa aula. Não adianta a gente ter uma UTI de 500 mil se a gente não sabe qual botão aperta, quando aperta e como aperta, né? Então, não adianta nada. Muitas vezes as pessoas ligam desesperadas. Primeira vez que eu tô ligando o ventilador aqui, me ajuda, me salva. Não vai ser a orientação que vai ajudar naquele momento. Tem que contar mais com a fé do que com tudo, né? Então, tomem cuidado com isso. Depois de montado, aí você faz consultoria com o paciente entubado. A gente podia ter trabalhado antes, no meio do processo, como é difícil, né? Então, é essa a ideia como um todo. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula. Não sei se todo mundo conseguiu entrar, mas a gente vai tentar disponibilizar isso aí gravado depois para vocês. E acho que em janeiro, vou definir com o Luiz a data, que ele viaja em janeiro aí. A gente define uma data e manda no grupo para vocês do nosso próximo encontro. Provavelmente vai ser na primeira quinzena de janeiro, né, Luiz? Provavelmente. Vamos. Aí já vou começar a entrar na parte técnica já, né? Show. A partir de agora a gente vai seguir a sequência global aí de como atender esse paciente, critérios e tudo mais. Então, fechou. Se alguém quiser mais dicas aí, ou quiser conversar sobre, estiver abrindo, conversa com o Chico, conversa comigo, tá? Está à disposição. Fica à vontade. Quiser mandar pergunta no Insta também, fica à vontade, tá? Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, isso aí. Galera. Tudo de bom. Feliz ano novo para todo mundo aí. Tamo junto na primeira quinzena de janeiro. Forte abraço. Valeu, Luiz. Com Deus. Tchau, tchau.